A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é um ponto de vista do nosso editorial neste dia 5 de novembro, uma quinta-feira. Nestes dias que antecedem a realização das eleições em Araraquara, em que concorrem 9 candidatos, uma coisa devemos reconhecer. Todos eles foram unânimes, aqui mesmo em nossos estúdios, em dizer que a política adotada para minimizar os danos causados pela pandemia foi satisfatória. Nós também concordamos. É uma realidade. Os prejuízos, eles poderiam ter sido bem maiores. As lágrimas poderiam ter sido bem mais intensas do que a gente possa imaginar. Com os novos casos de contaminação baixando, bem como os novos casos ligados de forma direta aos óbitos caindo, isso até nos dá uma certa tranquilidade. E este resultado, aparentemente, já era esperado, fruto da estrutura que foi montada e a atuação maravilhosa dos profissionais da área da saúde. Foi inegável esse esforço de cada um. Não há palavras que possam exprimir este sentimento de gratidão da nossa população neste momento que vemos as estatísticas despencar. Mas espera aí. Pode ser que venha uma segunda onda, mais forte ou menos forte que a primeira que está indo embora. Esta primeira que ocasionou mais de 60 mortes. Talvez aquela que virá, se é que ela virá, ofereça resultados mais danosos ainda do que a primeira. No entanto, há neste gargalo a certeza da experiência e da sabedoria, de como agir, de como reenfrentar a pandemia, de como conter a nova onda. Não pensem vocês que nós estamos livres disso. Se olharmos para o índice populacional e fizermos uma comparação com os números de pessoas atingidas, nós vamos ver que estamos bem distantes do castigo que até nós merecemos, pois nem de todo nós fomos capazes de manter distanciamento, isolamento, uso de máscaras, cuidados básicos para o impedimento da propagação. Eleições no dia 15 e a proximidade do final do ano. Parecem, então, criar uma dúvida sobre o retorno do vírus. E se isso acontecer, o que é que nós vamos fazer, ainda que tenhamos uma estrutura formidável? A Europa, ela também pensava assim. Porém, recentemente, a situação fugiu novamente do controle e o continente acumula números cada vez mais alarmantes nestes últimos 14 dias. A França, por exemplo, confirmou 422 mil novos casos e 2.193 mortes pela enfermidade. Quando a gente traz o assunto para Araraquara, e aqui nós estamos falando de estrutura e também estamos falando da experiência adquirida nestes últimos meses, podemos falar que tudo serviu de aprendizado para os profissionais da saúde pública, que já sabem melhor como manejar os casos graves. E isso permite um prognóstico mais favorável. Contudo, a preocupação, gente, a preocupação está naqueles que mais abusaram, que mais fugiram das recomendações, os jovens. O fato de esta segunda onda atingir principalmente os mais jovens é, inclusive, um indicativo de que a reabertura das atividades
teve um papel decisivo neste processo. Afinal, trata-se da faixa etária que predomina nas escolas e costuma estar em viagens, encontros, concentrações, eventos sociais com muito mais frequência do que os idosos. O fato desta segunda onda, então, chegar, ela é preocupante. E nós entendemos que, embora tenhamos este preparo, esta experiência, a sabedoria, nem de todo nós estamos tranquilos. Primeiro as eleições, depois as festas de final de ano. O futuro a Deus pertence. Este é o ponto de vista do nosso editorial.